Boa noite, pessoal. Então, mais uma palestra dessa semana. Uma palestra da Elos num novo formato tecnológico, confortável para todos. E que a gente possa, então, absorver um pouco mais do conhecimento do Cristo através das palestras dessa semana. E antes da gente começar, eu queria convidar vocês para então se inscrever no canal da Elos, para receberem as mensagens lá de cada nova palestra que a gente for postar, né? Que vocês fiquem atentos, então, né? E se inscrevam. E depois de se inscrever, então, vocês podem ativar aquele sininho que tem ali do lado, porque a cada nova postagem nova de palestra, de música, de oração, vocês vão receber uma notificação no celular de vocês. E aí assim vocês não perdem nenhuma postagem nossa aqui do canal do YouTube. E se vocês quiserem, vocês também podem, né? Gostei muito dessa palestra, ou dessa oração, dessa música, enfim, quero compartilhar. É só clicar ali no compartilhar e clicar no ícone do WhatsApp, que vocês podem compartilhar para seus amigos, seus familiares, para distribuir então esse conhecimento que a gente proporciona, que a gente possui, né? E conhecimento é assim, a gente descobre, a gente aprende e passa adiante para que outros também tenham essa oportunidade. Então vamos começar então a nossa palestra. Primeiramente fazendo a nossa oração, então vamos respirar bem fundo, fechar os nossos olhos, concentrar o nosso pensamento em Deus nesse momento. E nesse vídeo, nesse áudio, e te pedimos, Pai, que a gente possa absorver ao máximo o conhecimento que será falado nessa noite, que a gente possa absorver os conhecimentos do Cristo, do Evangelho, levar para o nosso dia a dia da melhor forma possível, e que a gente possa, Pai, sempre estar amparados pela sua luz, pela proteção dos nossos anjos de guarda. E nós te agradecemos imensamente por essa oportunidade, por esse recurso tecnológico e pelas nossas vidas, Pai. Então, imensamente gratos, pedimos autorização e damos por aberto a palestra dessa noite, que assim seja. Então, o tema de hoje e dessa semana é o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse capítulo, ele começa nos mostrando 3 passagens de Jesus que nos fazem compreender como é que pensava o povo daquela época em relação à reencarnação. A reencarnação já fazia parte dos dogmas dos judeus, mas eles utilizavam um outro termo, que era o termo ressurreição. Naquela época, as pessoas não tinham uma ideia muito definida e profunda do que era a reencarnação. Eles tinham uma ideia vaga e bem incompleta de noção sobre o que era alma, o que era corpo físico e como que se dava essa ligação. E eles chamavam então de ressurreição. A ressurreição, a gente sabe que é da ideia de voltar à vida, mas num corpo que já está morto. O que a ciência nos comprova que é materialmente impossível. Já a reencarnação, que é um termo espírita, né, um termo mais atual, ela nos define que é a volta do espírito à vida terrena, mas em um outro corpo que nada tem a ver com um corpo antigo. Daí o Allan Kardec nos traz uma passagem de Nicodemos, questionando Jesus sobre como é que podia um homem já velho renascer no ventre da sua mãe pela uma segunda vez. E Jesus diz o seguinte: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz,
mas não sabes da onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Então Jesus diz a Nicodemos que a nossa condição, para que a gente possa renascer, né, é necessário ver o reino de Deus para poder nascer de novo. E aí ele nos diz que é necessário renascer da água e do Espírito. O que ele quer dizer com isso? Reencarnar de corpo e alma. Mas para que Nicodemos entendesse, então, o que Jesus estava tentando explicar, Jesus então utiliza esse termo de água ao invés de corpo e alma, né? Porque a água para eles, né, o povo daquela época acreditava que a água era o elemento gerador absoluto. A terra surgia da água, os animais surgiam da água, toda a natureza, a vida surgia através da água. E por isso então que ele utiliza esse símbolo da água para se referir então ao material, ao corpo físico. E o espírito era a natureza inteligente. Então Jesus diz que é necessário para que um espírito renasça, né, para que uma alma volte a renascer, que haja então a matéria e o espírito. Não se pode o espírito então simplesmente entrar no ventre da mãe novamente e renascer da mesma forma. É necessário que haja a matéria junto. E ele diz também que o espírito sopra onde quer. O que quer dizer isso? Que Deus, ele dá a vida a quem ele quiser. O espírito, então, de Deus, né? Deus propriamente, sopra onde ele quer, né? Cria novos seres aonde ele quiser. Ouve-se a voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Isso aí é a comprovação de que a gente não lembra das nossas vidas passadas. Ninguém sabe quem foi, nem o que será. Né? Então, esse espírito que é criado através de Deus, quando renascido, não se lembra do seu passado e também não sabe o que será o seu futuro. Então, essa passagem ela confirma o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das nossas existências. Então, já nessas passagens, a gente já vê os elementos que compõem a definição de reencarnação. E Allan Kardec, ele também, né, não só bastando essas passagens, ele traz 3 versões de uma passagem de Jó, que também comprova o princípio da pluralidade das existências e deixa isso claramente expresso. Então, é importante ver que o Allan Kardec fez todo um estudo em cima dos textos bíblicos para verificar que a reencarnação realmente existe e foi, então, escrita. Então, negar a definição, né, de reencarnação é negar as palavras do Cristo, não é mesmo? Porque isso já estava comprovado na Bíblia antes e Allan Kardec, então, junto com os espíritos, trazem essa explicação e aprofundam isso para nós, que é o que a gente conhece hoje através do Livro dos Espíritos e todo o Pentateuco do Allan Kardec. Então, esse princípio da pré-existência da alma, enfim, ele não consegue ser bem compreendido naquela época, porque as pessoas não estavam, né, na evolução certa para compreenderem sua profundidade. Eles tinham uma vaga lembrança, uma vaga definição do que era então essa ressurreição que eles chamavam. Mas o Evangelho hoje nos traz, né, um aprofundamento sobre isso e a gente compreende então a reencarnação e acaba aceitando por toda a lógica e toda a explicação, tanto dos espíritos quanto do Allan Kardec. Essa compreensão de reencarnação faz com que a gente compreenda também as nossas dificuldades, as nossas provas,
por que estamos passando por determinadas situações, porque a gente também tem o conhecimento da lei de causa e efeito. E a reencarnação vem então como uma necessidade necessária para a nossa evolução e para a nossa condição de humanos que somos, porque ela é uma dos princípios da lei da natureza. Então a reencarnação ela é necessária para que a gente evolua, para que a gente passe por determinados tipos de situações para evoluirmos e também para que as leis divinas sejam exercidas sobre nós também de certa forma. E para que a gente compreenda então mais profundamente essa pluralidade das existências e a própria reencarnação e sua definição, a gente pode consultar o Livro dos Espíritos lá na segunda parte, no capítulo 4 e 5. Lá então o Allan Kardec, junto com os espíritos superiores, né, que auxiliaram ele, fazem descrições mais aprofundadas sobre isso. O Evangelho apenas nos apresenta esse assunto para nós, né, porque quem está lendo o Evangelho pela primeira vez ou recém entrando na doutrina espírita se depara então com esse novo conhecimento da reencarnação, mas a gente pode estudar mais profundamente isso lá no Livro dos Espíritos. Essa é mais ou menos a primeira parte desse capítulo do Evangelho. E na segunda parte, então, ele nos fala da reencarnação em relação aos laços de família. Porque a gente fica pensando, né? Se a gente reencarna várias vezes, a gente tem várias famílias, como é que funciona isso? Isso também está explicado lá no Livro dos Espíritos. Mas nesse capítulo, então, ele fala que os laços de família, eles não sofrem uma destruição entre uma encarnação e outra. E sim, eles se tornam mais fortalecidos, mais enlaçados. Porque no plano espiritual, os espíritos se formam por grupos ou famílias unidos exclusivamente pela sua afeição, pela sua simpatia, pela semelhança das suas inclinações. Então, muitas vezes, a gente tem uma família lá no plano espiritual que a gente chama que é a verdadeira família, né? Que na verdade são os nossos amigos em afim, né? São espíritos que se unem pela afeição, pela simpatia, pelos mesmos gostos, pela mesma vibração energética. E muitas vezes vem um espírito reencarna e o outro então fica no plano espiritual, mas isso não quer dizer que haja um rompimento nesse laço familiar. Eles permanecem juntos, mas muitas vezes um ajudando pelo plano espiritual e o outro exercendo, vivendo a sua encarnação. Outros resolvem vir juntos, né, no plano material, resolvem reencarnar juntos para se ajudarem. E aí vem numa mesma família ou no mesmo círculo de convivência para que juntos ambos trabalhem o seu adiantamento, o seu melhoramento moral e espiritual. E os que ficam lá no plano espiritual ajudam por pensamento. A união permanece sólida por pensamento, né? Então a gente recebe intuições, recebe conselhos dos nossos familiares que estão lá no plano espiritual, enquanto a gente está aqui encarnado ainda, vivenciando essa encarnação, aprendendo, consertando os nossos erros, né? Seguindo o caminho reto, às vezes desviando. Então eles estão sempre junto conosco através do pensamento, e uma forma da gente, digamos, ver eles, entre parênteses, é através do Evangelho no Lar, né, que a gente recebe os nossos amigos, os nossos familiares espirituais, para juntos a gente aprender o ensinamento de Cristo. Então essa também é uma forma da gente se comunicar, se aproximar, né? É um dos momentos que a gente tem também. E sempre o espírito mais adiantado, então, vai auxiliar o espírito que está lá para trás no seu adiantamento. E a cada nova existência, então, vai se avançando esse passo de aperfeiçoamento, tanto
um quanto o outro, né? Aí a gente, refletindo sobre essa parte do capítulo, a gente chega à conclusão que todos iremos crescer juntos. Não adianta eu estar lá com a minha reforma íntima maravilhosa, enquanto o outro familiar meu, que eu sinto afeto, que eu sinto essa união espiritual, tá para trás no adiantamento moral. Então a gente só vai conseguir crescer com 100% de eficiência se a gente crescer junto. E tem uma filosofia africana de vida que é chamada Ubuntu, que significa somos todos nós. E essa filosofia, ela conta uma história, uma lenda, né, de que um antropólogo, ele estava estudando o estilo de vida dos africanos, então, lá na África, e ele reuniu, então, as crianças de uma aldeia e perto de uma árvore. E lá na árvore ele colocou um cesto cheio de doces. E as crianças então ficaram mais afastadas da árvore, e ele disse então para elas que seria uma brincadeira, e quem corresse e chegasse primeiro na cesta de doce levava todos os doces consigo e poderia comer todos. As crianças tiveram uma atitude bem diferente do que ele já estava acostumado. Elas se deram as mãos e juntas correram em direção à árvore e chegaram juntas a esse cesto de doces. Então, Ubuntu quer dizer que o mundo não é uma ilha, que nós precisamos um dos outros, que juntos nós somos melhores. É preciso que todos nós cresçamos juntos para sermos nós mesmos, para evoluirmos juntos e ficarmos felizes com a evolução do outro, porque a gente nunca fica 100% feliz quando o outro não está no mesmo ritmo que nós. Então é mais ou menos isso que os laços espirituais nos lembram, que é necessário que todos nós nos ajudemos, crescemos juntos, né? Que a gente passe adiante o que a gente aprende dentro da doutrina espírita, dentro das nossas experiências de vida, para que a gente possa também fazer com que o outro se motive a crescer. E também esse capítulo nos lembra que essa ligação de família, esse laço espiritual, ele só é possível, só é real se for vinculado ao espírito, porque o espírito é o ser imortal. Então, se o laço que uniu essa família, que uniu dois seres, enfim, for um laço, uma união por interesses materiais, eles não têm motivo algum para se reencontrarem no plano espiritual, porque essa ligação foi simplesmente material. Ela só esteve unida na Terra. Mas se essa ligação for sentida pelo espírito, essa afeição for realmente real, então essa união perdura durante o plano espiritual. E a gente vê bastante na literatura do André Luiz, de seres que uns tentam ajudar os outros, mesmo não estando nas faixas vibratórias ou nas moradas equivalentes à sua evolução, eles se visitam, se ajudam, né? Sempre estão ligados de alguma forma. E aí, essa união, essa afeição, ela existe entre as pessoas numa mesma família. E essa ligação se torna cada vez maior conforme vai passando as reencarnações, conforme vai evoluindo, então, esses laços familiares. Quando alguém da família tem algum caráter, algum gosto, algum sentimento muito diferente dos nossos, é comum a gente falar que aquele é o esquisitão da família, aquele lá é o diferentão, né? Não pensa igual todo mundo. E que, querendo ou não, há uma verdade profunda nisso, porque Deus permite que nas famílias, nas nossas famílias, ocorram a encarnação desses seres que são antipáticos, que são estranhos, que são meio, né, diferentes da maioria da família, com um duplo objetivo. Um para servir de prova para alguns da família e outros como meio de progresso para aquele ser.
Então, aos poucos, quem está muito abaixo, quem está lá meio torto, digamos assim, com contato com os seres mais experientes, digamos assim, né, com os bons, e pelo cuidado que ele vai recebendo, ele vai então se abrandando, né, vai depurando a sua moral, e essas antipatias então se esvaem, dando lugar a um novo ser, a um ser mais evoluído, mais manso, mais bom. E é por isso que então há essas diferenças entre membros da nossa família. E é por isso então que há união de diferentes categorias de espírito numa mesma morada. No caso, a morada casa, mas também a morada terra. Assim como há diferentes raças, diferentes povos no nosso mesmo planeta. E isso lembra da nossa palestra semana passada, que a gente falou das diferentes moradas e dos diferentes graus de evolução que elas possuem. É por isso que na Terra nem todos têm o mesmo grau de evolução, a mesma vibração energética, por vários outros motivos, mas também por esse. Porque uns estão mais evoluídos, outros nem tantos, e é por isso que é necessário uns ajudarmos aos outros para que essa evolução possa ocorrer tanto nossa quanto de quem está mais abaixo ou de quem está mais acima, enfim. E aí, então, se alguns, né, fraquejam no caminho ou retardam o seu adiantamento, Deus dá então a opção de um novo recomeço, apoiado por seres que possam ajudar, seres que vão encorajá-los, que vão ajudá-los, vão ampará-los, e que ele vai ser amado então para um dia sair dessa situação que ele mesmo enterrou. Então, se a gente é o diferentão da família, que a gente compreenda também que as pessoas que estão conosco numa mesma família terrena estão ali para nos ajudar. Será que a gente não está meio muito torto nessa vida e é necessário então que a gente dê mais atenção a esses conselhos que a nossa família nos dá, que os nossos pais, os nossos avós nos dão, para que a gente possa se tornar seres melhores? Então a reencarnação, ela é uma perpétua solidariedade entre os encarnados e desencarnados. E é por isso que esse laço não se rompe com o desencarne, não se rompe com as diferentes reencarnações, porque cada vez mais a gente vai querendo voltar com os mesmos para nos ajudarmos. E aí vocês podem estar se perguntando, Allan Kardec provavelmente se perguntou sobre isso, né, e os espíritos responderam, se há limites de reencarnações. Será que chega num ponto que Deus fala, tá, Deus já reencarnou demais, não tá conseguindo evoluir, o que aconteceu? E aí eles nos respondem que não há limites, porque sempre estamos evoluindo. A nossa evolução é quase eterna. E aí, conforme a gente vai evoluindo, o nosso corpo vai se modificando também. A gente falou na palestra passada que nos mundos mais adiantados do que a Terra, a materialidade do nosso corpo diminui. Fica menos pesado, menos grosseiro, menos sujeito às aflições da materialidade. E que nos graus mais elevados ainda de moradas, ele é mais fluídico, mais desmaterializado, e até que acaba se confundindo com o nosso perispírito, porque o nosso corpo material é apropriado à natureza daquele mundo que a gente está habitando. Então não teremos sempre o mesmo corpo, mas a cada evolução de morada, a cada passo maior que nós vamos dando, mais o nosso corpo vai se fluidificando e ficando mais leve. E não há limites, então, para a reencarnação. E ela é necessária, realmente? Eu não posso evoluir só lá no plano espiritual, Thaís? Não, ela é necessária para que possamos cumprir através desse meio material, dessa materialidade que a Terra possui e as outras moradas também, para a gente cumprir então os desígnios que Deus nos confia, as nossas missões, as nossas provas, e para que a gente desenvolva a nossa inteligência, a nossa moral. É aqui que a gente exerce essa evolução. E Deus, como é
soberanamente justo, ele distribui igualmente para todos nós, para todos os seus filhos, a mesma situação. Ele estabelece o mesmo ponto de partida, as mesmas aptidões, as mesmas obrigações. Tudo é igual para todos. Só que nós temos também a mesma liberdade de como vamos utilizar esses dons que Deus nos dá. A encarnação, então, é a mesma para todos os espíritos, mas a gente tem o livre-arbítrio de escolher que caminho a gente vai seguir. E o Allan Kardec, então, ele nos dá um exemplo de encarnação muito bom, muito fácil de compreender, e também nos diz que a encarnação é um momento transitório nosso. Então ele nos dá o seguinte exemplo de que o aluno, ele não chega na faculdade sem passar pelo ensino fundamental até terminar o ensino médio. Essas etapas são necessárias e é necessário então que o estudante vá avançando até que chegue ao fim. Não é um castigo a reencarnação, é uma oportunidade de crescimento conforme o nosso grau de evolução, conforme a gente está capacitado para aquilo. Então é necessário que a gente passe pelo ensino fundamental, que a gente passe pelo ensino médio para podermos chegar até a faculdade. Então ele nos diz que aquele aluno que é esforçado, ele abrevia o caminho e menos espinhos ele encontra, menos dificuldade tem. Mas se o aluno é aquele que negligencia, que é preguiçoso, que fica matando aula, ele vai ter um caminho mais tortuoso e muitas vezes vai ser necessário repetir determinados anos. Mas isso não é uma punição, é uma oportunidade de recomeçar o mesmo trabalho e fazer melhor esse trabalho, passar melhor esse ano e conseguir aprender ao máximo que conseguir das matérias propostas para cada fase dessa escola chamada vida. Então, Allan Kardec e Jesus nos contam, nos explicam mais ou menos isso nesse capítulo. Mas vamos trazer para o cotidiano, vamos trazer para a nossa vida. Como que essa explicação de reencarnação e dos laços familiares a gente pode colocar em prática no nosso dia a dia? Esse capítulo ele nos mostra a importância da nossa reencarnação. E que essa fase que a gente está passando pelo mundo agora é uma tarefa difícil, sim, mas não é impossível. E essa tarefa, sempre lembrando que essa tarefa foi dada pelo professor da vida, por Deus. Então é uma lição muito importante para os próximos anos escolares que hão de vir. E será que a gente está conseguindo aproveitar ao máximo? Será que estamos aproveitando a nossa encarnação da melhor maneira possível, da mais proveitosa possível? A gente pode renascer, reencarnar, entre aspas, a cada dia. A cada dia a gente pode ser uma pessoa melhor, uma pessoa nova, fazer novas escolhas, pensamentos novos, reformar o nosso interior para desenvolvermos mais os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as atitudes positivas que a gente pode ter na nossa vida. E nesses tempos de quarentena, então, que a gente está passando, será que a gente está cuidando da nossa saúde mental, que é o foco disso também? Será que a gente está dando devida importância para a nossa família? Que esse capítulo nos explicou bem sobre isso. A gente já fez aquela videochamada para a mãe, para o pai, para o irmão, para os amigos. A gente já falou que a gente está com saudade de dar aquele abraço. Do que a gente aprendeu de novo, sem falar sobre corona, sem falar as notícias que a gente viu na TV. Só falar o que a gente fez de bom. Só falar o que a gente aprendeu de novo. Se a gente conseguiu fazer aquela receita, conseguiu fazer aquele ponto no crochê. Será que a gente conseguiu aprender uma língua nova, tocar num instrumento musical que a gente não pegava há anos? Será que a gente já orou agradecendo a Deus pela nossa vida, pela nossa saúde,
pelo nosso planeta Terra. Então ficam esses questionamentos aí para todos nós refletirmos. E é tempo de se autoconhecer, de ser. Então que a gente aproveite esse tempo para se espiritualizar, mas também para conversar, para se ajudar, para inovar, para amarmos mais e principalmente para revermos como está a nossa encarnação até esse momento. Se a gente não pode dar um up nessa reencarnação, a gente não pode fazer escolhas melhores, escolhas que façam com que a gente evolua e auxilie os nossos familiares a evoluirmos juntos, né? Porque todos somos nós. Então, eu quero agradecer vocês por esses minutos que nos escutaram, que todos nós possamos refletir sobre esse capítulo, lermos esse capítulo, né? A gente sempre fala pra gente ler, cada um ler com seus olhos, com as suas interpretações e tentar levar isso para o nosso cotidiano. E vamos então novamente fechar os nossos olhos, nos concentrar e agradecer a Deus imensamente, Pai, por esse registro que nos foi deixado do ensinamento do Cristo. Que nós possamos refletir sobre a nossa reencarnação e melhorá-la sempre, cada vez mais, enxergando as oportunidades que o Senhor nos proporciona e tendo gratidão por todas as bênçãos que o Senhor nos emana constantemente. Imensamente gratos aos mentores da Casa Luz de Luz, ao meu mentor e a todos que escutaram a nossa palestra. Damos por encerrado, então, a palestra doutrinária dessa noite. Que assim seja. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima.